Boa noite a todos, estou feliz nessa noite, pela oportunidade que Deus me concede, estar com os irmãos mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui nessa casa, né? Pela terceira vez aqui, eu tive com um amigo Rafael, pregando na campa dentro aqui dos jovens, e depois eu vi na consagração, e agora mais uma vez com a oportunidade. Muito obrigado pelo carinho de vocês e o cuidado com a minha família. Deus abençoe, pastor Fábio. Obrigado, pastor Fábio, pelo cuidado, carinho aí que o senhor tem demonstrado aí em toda a minha casa aí, muito grato por isso. Deus abençoe. Rafael, meu amigo, muito obrigado, Deus te abençoe. Renata e a irmã Adriana, que não está aí, que eu vi que ela não está aí. Deus abençoe a irmã Adriana também. Conheço a irmã Adriana desde a DESAMP, né? A irmã Adriana é uma amiga querida. Deus abençoe. Eu vou pedir para que se abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Eu sempre que vou a uma igreja pela primeira vez ministrar, eu sempre prego esse texto. Mas aqui eu fui chamado para pregar para os jovens e depois numa consagração. E aí não preguei esse texto aqui, mas esse texto aqui tem feito muito sentido para mim nesses últimos dias, que eu tenho vivenciado, né, e tem falado muito ao meu coração, né? E ontem eu estava com a minha esposa, a gente saiu para jantar ontem, e aí eu conversei com ela, até me emocionei falando de uma irmã que marcou muito a minha vida, a minha história, e às vezes eu fico pensando, a gente costuma dar valor quando a gente não tem mais, né? E enquanto a gente tem ali com a gente o tempo todo, a gente não dá o valor devido, mas quando a gente já não tem mais aquele colo, aquele afago para nós, a gente começa a lembrar, né, e percebe quão importante era a gente ter essas pessoas ao nosso lado. E aí, no decorrer da mensagem, eu acredito que vai fazer sentido para nós essa porção de Deus. Atos capítulo 12. Diz assim o texto: ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. Matou Tiago, irmão de João, a espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu, entregando. Tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Os guardas diante da porta guardavam a prisão, e eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhes: lança tuas vestes sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo automaticamente. Saíram e percorreram uma rua. Imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceram ali. Amém. Eu gosto muito desse texto aqui. Esse texto aqui é um texto que fala intimamente ao meu coração. O cenário de Atos capítulo 12 diz para nós um cenário onde tem uma igreja que está reunida dentro de uma casa. E o que me desperta nesse cenário aqui é que essa união, esse agrupamento, esse ajuntamento, essa coesão é com um propósito fim. O propósito fim é: nós vamos orar, porque o texto diz que Herodes prende Tiago, Pedro, e ele apresenta Tiago. Tiago é morto a fio de espada. Os judeus observam que isso agradara, e Herodes diz: vamos guardar Pedro para a festa dos asmos, vamos apresentar Pedro também, porque Tiago foi morto. Isso agradou os judeus. O povo está alvoroçado com isso. Vamos prender também Pedro, e no momento certo a gente apresenta. Pedro vai ser decapitado, está tudo certo.
Só que o texto diz que essa notícia, essa informação chega do outro lado. E essa informação que chega para um povo que está reunido dentro de uma casa. E aí esse povo é um povo que me ensina uma coisa, Rafael, muito interessante. É o povo que não vive por vista, mas que vive por fé. Porque é um povo que, ao ouvir a má notícia, vai dizer: opa, peraí, nós não conseguimos ir sozinhos. A força do nosso braço não nos faz alcançar, mas nós temos uma arma poderosa ao nosso favor. Nós temos a oração. Nós iremos orar e nós temos a certeza que o céu vai se abrir e o Deus poderoso tem poder de visitar aonde nós não conseguimos chegar. E aí eu fico pensando, Rafael, se fosse hoje, a notícia chega para alguns e a intencionalidade é: vamos disseminar informação, Pedro está preso, não sei o que fez, mas alguma coisa boa não foi feita para estar preso. Mas existe um povo que entende o poder que o céu ainda se revela e diz: nós não conseguimos, nós não alcançamos, mas nós iremos orar, porque boca no pó e joelho no chão ainda resolve problema. E aí eu fico imaginando uma unidade, um povo clama de um lado, outros clamam de outro, e aí talvez alguém pense assim: não, eu conheço alguém do outro lado que pode viabilizar a nossa chegada, eu tenho um padrinho que pode mover os pauzinhos e a gente chegar até Pedro. Mas tem alguém dentro da casa equilibrado dizendo: não, nós iremos orar, e se o Senhor não fizer, daqui a gente não se aparta. Mas uma coisa certa, a nossa oração nos faz chegar aonde os nossos pés não alcançam. É isso que eu estou dizendo. E aí eu fico pensando, Rafael, e aí você sabe como é. Eu sou criado no meio da consagração, Comunidade do Céu Azul, Engenho Novo, Congregação Monte Carmelo, Tijuca Gloriosa, Mistério Madureira. Eu fui criado na oração. E aí eu lembro, Rafael, que eu chegava nas consagrações, sabe? Às vezes ia jogar bola, chegava na consagração próximo de acabar, só para dizer que fui. E aí quando eu chegava lá, Deus tomava aquelas irmãs num mistério tão profundo, meu coração palpitava, eu ficava trêmulo e com medo. Alguma coisa essas irmãs vão falar, e daqui a pouco vi uma irmãzinha, sabe, do joelho calejado, e falava: Mike, você vai ser um pregador da palavra de Deus, Mike, vem para a consagração no horário, a consagração começa na oração, Mike. E aí eu cresci ouvindo isso, que tem guerras que a gente não consegue vencer e não vai vencer, só é possível vencer através da oração. E aí a gente olha o cenário do avesso e a gente quer dar jeitinho, quer organizar, quer arrumar, mas aí não tem jeito. O céu parece que está de bronze, mas é o Jeová dizendo para nós: ó, você ainda tem uma arma ao seu favor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e dobra o teu joelho, porque o Senhor ainda se revela no secreto. E aí as irmãs estão orando, estão clamando. Pedro está do outro lado, sem saber o que está acontecendo. Uma coisa é certa, está preso. Talvez o pensamento dele é: você é morto, me prendeu, tem como sair, prisão de Antônia, segurança máxima. Ninguém sai. O texto diz que ele está preso envolto a 4 quaternos de soldados, ou seja, ele está preso diante de 16 homens. Ele está com as suas mãos acorrentadas, ele está envolto, alguns homens, e não tem como sair. E aí eu fico pensando na esperança do irmão Pedro indo-se embora, falando: Senhor, eu pensei que eu ia mais além, eu pensei que o Senhor tinha um pouco mais para mim, mas agora é o fim da linha. Eu fico pensando ele se sentenciando, mas aí tem os irmãos que não param de orar, que não param de clamar. E o que acontece, Mike? Deus abre o céu, intervenção divina. E o que acontece? Deus envia um anjo na prisão. Sabe o que é isso? Existem momentos que a gente não sabe o que vai ser, nem como resolver. Mas aí a gente lembra: a oração não é uma arma secundária. A oração ainda é a principal arma da igreja. Com a oração ainda é possível alcançar lugares que sozinho a gente não consegue. Com a oração ainda é possível penetrar em ambientes que sozinho não dá para chegar. E quando a gente começa a orar, a gente não sabe explicar, mas uma coisa é certa: Deus movimentou as águas. Quem não é para sacer, a porta que está fechada passa a se abrir. Deus te introduz e o nome de Jesus é glorificado. Como, Mike? Através da oração. Não sei como, mas a oração pode fazer. E aí a igreja ora, Deus envia um anjo na prisão para tocar no Pedro. E aí eu fico pensando no irmão Pedro, judeu carrancudo, precipitado em alguns momentos, preso, achando que vai morrer. Só que aí
tem uma igreja que não para de orar, que não para de clamar. E aí quando a igreja se reúne para orar, não importa qual é a linguagem, se o português é mais aprimorado que o outro, se um tem uma dinâmica melhor de lidar com a situação, se um fala mais bonito, se um tem a voz mais bela, o que importa é que são vozes unidas com um propósito fim. E o que é? Nós vamos orar, porque a nossa oração vai chegar nesse Deus poderoso e grandão. E aí eu não sei o que vai ser, mas uma coisa é certa: o céu vai se abrir, as águas serão movimentadas, e o Senhor tem poder de transformar e dar livramento ao seu servo. E aí estão unidos, orando. Eu fico pensando, quando eu chegava na oração, tinha mais irmãs que não sabiam nem falar direito. Glória a Deus. Senhor, visita o Marco. Era assim mesmo, o Marco, visita o Marco, Jesus. Mas eu lembro de uma época que eu entrava nas consagrações e eu sentia a graça e o poder de Deus. E eu falava, elas podem não saber falar direito, mas uma coisa é certa: esses corações são quebrantados e contritos, e esses corações o Senhor jamais vai rejeitar, porque as vossas orações em tudo são conhecidas diante do eterno Deus. E aí eu fico pensando neles orando. E aí às vezes a gente tem a capacidade de se reunir no mesmo ajuntamento, mas cada um com um propósito, cada um com um pensamento. E aí às vezes quem está à frente está direcionando: gente, vamos clamar por esse fim, gente, vamos nos unir para esse propósito. E aí quem está de fora não está entendendo muita coisa, mas é o Senhor dizendo: eu tenho certeza que se vocês unirem as brasas e começarem a me clamar, é impossível o céu não se movimentar. É impossível. E é isso que acontece, elas começam a orar num lugar, de um lado, do outro lado o céu se abre. Deus envia o seu anjo, e quando o anjo desce, o anjo olha para o irmão Pedro e diz: Pedro, levanta-te depressa. Só que o texto diz que o irmão Pedro está preso, envolto, suas mãos estão acorrentadas. E aí quando o anjo desce da prisão, o anjo diz: Pedro, levanta-te depressa. Ninguém manda ninguém levantar se não estiver minimamente sentado ou deitado, sim ou não? Ninguém vai chegar e vai dizer: levanta, se você está em pé. Quando o anjo desce da prisão, o anjo diz: Pedro, levanta-te depressa. Aí o texto diz que o irmão Pedro vai se levantar. E aí quando o irmão Pedro se levanta, o texto diz que as correntes que prendiam as mãos dele, elas caem por terra automaticamente. Sabe o que é isso? Deus já enviou anjo no cenário para a nossa vida, para tocar onde era para tocar, para nos livrar onde era para nos livrar, para nos libertar do que era para ser livre. Mas a atitude de se colocar de pé conosco, Deus já enviou o seu anjo, já tocou, mas coloca-te de pé, põe-te em pé, porque eu já toquei, já visitei, já libertei, eu já fiz, mas você precisa se posicionar. É isso que ele está dizendo. E aí o texto diz que quando ele vai se colocar de pé, aquilo que está aprisionando as suas mãos cai por terra automaticamente. E aí você vê crente orando há 10, 20, 30, 40 anos. E aí fala: Senhor, o Senhor está olhando para todo mundo, mas o Senhor está me vendo. Senhor, o Senhor toca em todo mundo. A gente chegou ontem na igreja, o Senhor já tocou. Mas o meu problema está lá. O Senhor não toca, o Senhor toca em todo mundo, menos em mim. O Senhor faz em todo mundo, mas o Senhor não faz em mim. Mas aí a gente precisa perceber e entender que Deus já enviou. O Senhor já tocou onde era para tocar, mas a atitude de se colocar de pé é com você. Se coloca de pé, porque à medida que você se colocar de pé, você se posicionar, aquilo que está te prendendo vai cair por terra e você vai ficar livre. É isso, eu preguei isso aqui, falei isso aqui. Às vezes a gente não consegue perceber a distinção, a diferença entre ter alívio e ter descanso. Jesus, ele lança uma palavra dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Uma coisa é o ter alívio e uma coisa é o ter descanso. Jesus, ele lança a proposta para nós, mas muito mais do que um alívio momentâneo, ele quer dar um descanso para a nossa alma, porque alívio passa, mas descanso não. Eu estou guardado, estou seguro, eu consigo descansar. Pode estar quebrando pau, mas eu tenho paz, porque ele tem a paz que eu preciso, e nele é possível eu descansar. É isso.
gente quer coisa momentânea. E aí, o que Deus quer nos levar é igual fez com o irmão Ezequiel, é levar para uma instância mais profunda, para um nível mais profundo, é para um nível relacional de mais profundidade e intensidade. E o que a gente quer é descanso. E aí, quando a gente termina o descanso, a gente volta para a mesma coisa. E aí a gente pede alívio, a gente alivia e volta de novo. Daqui a pouco a gente quer alívio de novo, porque está cansado, está pesado, está demais, está doendo. A gente quer aquele alívio, daqui a pouco a gente volta de novo. Só que o que o Senhor quer para nós é descanso. Por mais que esteja pesado, por mais que seja doloroso, Ele tem descanso para a nossa vida. E o descanso que Ele dá para nós, a gente consegue encontrar guarita, abrigo, sabe, acalento, aconchego, porque a presença dEle é suficiente para nós. E o que acontece é que o anjo olha para Pedro e diz: você já teve esse tempo aí de descanso, mas põe-te em pé, levanta-te depressa. O texto diz que ele levanta, as correntes caem das suas mãos. E aí o anjo diz para o irmão Pedro: levantou? Agora veste as tuas sandálias, coloca a tua capa, cinge os teus lombos e segue-me. E aí eu fico imaginando a palavra do anjo para Pedro e a palavra de Jesus para nós, a palavra direcional. A palavra de Jesus direcional e abrangente para todos é: vinde a mim todos os que estáis cansados. Vinde a mim todos, e aí fala de totalidade, é uma proposta abrangente para todo mundo. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu tenho alívio para vocês, eu tenho descanso para vocês. Mas aí, na segunda proposta, ele muda o discurso, porque todo mundo veio, e agora, à medida que todo mundo vem, a proposta muda: aquele que quer vir após mim. E aí ele já está falando de uma seleção, é para um grupo seleto. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Sabe por que ele está dizendo isso? Porque muita gente segue por seguir. Tem muita gente que vai somente por ir. Mas ir por ir todo mundo vai. O que ele quer para nós é um nível mais profundo de intimidade e relacionamento. E aí então por isso que ele diz: aquele que quer vir após mim, o caminho não vai ser fácil, vai doer, você vai gemer, você vai sangrar, mas não tem problema não. Quer vir, tome a tua cruz, porque para mim seguir é um caminho de morte, não tem volta. Mas eu garanto a coroa da vida, porque aqueles que permanecerem até o final, esses vão herdar a vida. E se vocês querem uma coisa, eu tenho vida para vocês. Eu não tenho como o mundo dar, mas eu dou vida e vida em abundância. Pode vir, vai doer, vai chorar, vai gemer, vai ser traído, decepcionado, mas não tem problema. Eu garanto a coroa, eu garanto a coroa, eu garanto a coroa, eu garanto até o final. É isso que ele está dizendo. E aí, irmão Pedro levanta, porque ele ouve o anjo falar. O anjo libera a palavra, ele ouve, ele se põe de pé e ele segue. E aí o texto diz que o irmão Pedro está achando que está tendo alguma visão. E não é a visão, gente. O que ele está vivendo é real. Porque ele não sabe, não percebe, não consegue entender que tem pessoas que estão orando pela sua vida, que estão clamando incessantemente. E o texto diz que a igreja perseverava continuamente em oração. E aí eu acredito que todo mundo aqui já teve uma experiência com a oração. Eu não sei se você já orou muito por uma pessoa e quando você vai ver, você fica assustado. E aí é o que acontece na casa lá, quando ele volta para aquela casa. As pessoas se assustam. Só que a gente não pode, não deve se assustar. Se a gente ora aqui, se a gente clama aqui, o céu se movimenta lá. E à medida que o céu vai se movimentando, quem está fora, Deus traz para dentro. Quem está longe, Deus traz para perto. Porque a oração tem poder de permear áreas que a gente não consegue. O remédio não vai, o médico não vê, o exame de mais alto diagnóstico não consegue contemplar. Mas existe um olhar do Salmo 139. Os seus olhos são como chama de fogo. Eles têm poder de penetrar, de conhecer, de visitar e de entrar em áreas que homem nenhum na terra consegue. É isso. E aí o irmão Pedro está olhando aquilo. O anjo liberou a palavra e disse: segue-me. O irmão Pedro vai, calça as sandálias, cinge os lombos, veste a capa e segue. Vai seguir. E aí eu fico pensando, o irmão Pedro sem entender muita coisa, mas ele vai. E aí às vezes isso é pavoroso. Tem crente que Deus deu uma ordem, vai. E aí o crente com medo fala: não vou não. Vou esperar o momento certo e adequado para eu poder ir. Só que quando Deus manifesta o seu poder,
nem sempre a situação vai estar favorável à nossa realidade. Ou seja, nem sempre a nossa realidade estará em consonância com aquilo que Deus disse. Muito pelo contrário, Deus diz uma coisa e a nossa realidade é outra. Mas Deus não está preocupado com a nossa realidade, porque Ele não precisa de realidade favorável para manifestar o seu poder e a sua glória. E o que acontece é, o irmão Pedro, mesmo atônito, sem entender tanto, ele vai seguindo. E aí a gente não. Alguém está orando, a gente está orando, Deus manifesta o seu poder. Aí Deus diz, vai meu filho. E aí você olha e fala, não vou não, porque ainda não está propício para poder ir, Senhor. Esse mar ainda está meio revolto, ainda não dá para poder pisar sobre essas águas. E aí Deus está olhando e está dizendo, meu filho, vai. Eu não preciso que tudo esteja de acordo para que eu manifeste o meu poder. Eu sou o dono da vida, só vai. Vocês lembram de Abraão? Sara? O texto diz que o anjo se apresenta e diz, ó, vai gerar, você vai dar luz. E aí a versão que diz, Abraão riu-se em si. Eu fico pensando, o velho Abraão olhando para a sua realidade dizendo, pô, impotente, velho, cansado de guerra. Estou esperando só a hora que o Eterno vai me chamar e eu vou embora. Só que o que o céu liberou foi um anjo para dizer, vai gerar. Mas ela vai dar luz, vai gerar. Mas Senhor, a minha realidade não condiz com a tua promessa. Aí Deus se manifesta para dizer, eu não preciso que a tua realidade esteja favorável ao que eu já prometi. Se eu disse vai, vai. Se eu disse fica, fica. O importante é entender que o meu poder vai se manifestar. É isso. Quem disse que você tem que ir? Porque o negócio está bom para poder ir. É quando está tudo, sabe, um emaranhado de gato, que ele pega e arruma o negócio e diz, ó, pode ir, está aberto. É quando você olha assim e diz, meu currículo não dá para poder chegar. E aí Deus fala, não, vem cá, vou te pegar, isso, vou te colocar lá entre, isso, só tem gente grande, mas não, você serve a um que é maior que eles, vou te colocar lá, pode ir, vai. E aí você olha assim, não, isso aí não é para mim, Senhor. Ah, Senhor, eu não tenho o curso que eu deveria ter. Não tem ainda, vai fazer, vai se capacitar na terra, mas o céu vai te introduzir em lugares que você não consegue chegar sozinho. Mas vai, pelo amor de Deus, vai. É isso que ele está dizendo. Irmão Pedro vai. E aí o texto diz que os portões de ferros que dão para a cidade, eles abrem-se automaticamente. E aí esse automaticamente aqui me chama a atenção, por quê? Tem gente que está fazendo força para as coisas se abrirem. Tem gente que está se esguelando para o negócio acontecer. Só que quando Deus ele se manifesta, não precisa fazer muita coisa não, é só confiar e obedecer. Que aquilo que está fechado tem a capacidade de se abrir sem você fazer força alguma sequer. Sabe por quê? Porque a oração tem poder de abrir portas que você não consegue sozinho. É só isso. E aí o texto diz que as portas vão se abrindo. O irmão Pedro, ele vai saindo. Sabe por quê? Porque tem uma igreja que ora. E aí eu digo sempre que amo a oração. E essa semana agora, essas semanas, na verdade, ontem, com a minha esposa, a gente jantando no lugar, e eu falei, minha esposa falou, mas chora, pode chorar, você não chora. E aí eu falei, mano, porque eu estou lembrando aqui de um tempo maravilhoso, e de um ambiente que eu fui inserido e criado, aonde as irmãs não tinham muita coisa, financeiramente falando. Mas a despeito de não terem o financeiro, elas tinham tudo, porque elas acreditavam piamente no poder do Deus delas. E aí era incrível, que parecia que o negócio não ia, elas falavam, não, Deus vai fazer, Mike. Não, Mike, Deus vai agir. Não, Mike, Deus vai entrar. E quando eu percebia, o negócio acontecia. E aí quando você olhava para elas, hoje eu olho para elas e falo, caraca, mas como é que ela conseguia fazer tal coisa, que ela não tinha dinheiro para isso? Como é que as coisas aconteciam? Mas sabe por quê? Porque eram mulheres, ainda existem essas mulheres, e eu tive a oportunidade de pregar na consagração lá na sede, eu amei de paixão a pastora Penha, me encorajou muito, me abraçou, me tratou com um carinho enorme, e eu falei para minha esposa, eu falei, amor, a irmã Penha me lembrou da missionária Terezinha da Tijuca Gloriosa, porque a irmã Penha me encorajou de uma forma, me abraçou, disse, meu filho, Deus vai te usar. E é diferente, sabe? Ainda existem essas mulheres comprometidas com a oração, sabe? O pau pode estar quebrando aí fora, o mundo pode estar do avesso, pode estar tendo uma guerra política, social, seja lá o que for, mas essas irmãs não abrem mão da oração. Pode estar ruim aí, o importante é que o Deus que eu sirvo jamais perde o controle, Ele permanece no controle. As coisas podem ir de mal a pior, mas o Senhor ainda tem a gestão na palma das suas mãos, e elas continuam orando. A missionária Terezinha morreu ano passado. E
Eu me lembro que, às vezes que eu ia lá visitá-la, saí casado da casa dela, com a minha esposa. Saí casado de lá. E eu lembro que, às vezes que eu ia lá, ela falava, Mike, 4 horas da manhã eu estava orando por você. E eu chegava lá e falava, obrigado, meu filho, pelas orações. Ela, Mike, meu filho, Deus confiou na sua mão, é algo bonito, fino. Você precisa preservar. Mike, não se aparta do caminho da oração. E quando nós chegávamos na casa dela, a primeira coisa é orar. Ela, Mike, eu vou orar para a sua chegada. Você vai orar para poder ir embora. Mike, você está orando? Eu falava às vezes, missionária Terezinha, eu estou orando, mas está doído, está difícil pra caramba. E ela falava, não, meu filho, o difícil é o que o nosso Jesus passou por nós. Permaneça na oração, porque na oração é possível vencer. E aí eu lembro, pastor Fábio, de uma época que eu aceitei Jesus com a sua irmã, sabe? Vivi uma época que era criança ainda, minha mãe vivia uma vida muito promíscua, sabe? Uma vida de rolo que minha mãe vivia. E aí eu lembro que eu vim da casa da minha tia, um belo dia, lá da rua João Ribeiro, que ela mora ainda, em Pilares, ali no Engenho da Rainha. E eu lembro que eu vim no ônibus com a minha mãe e com a minha avó nesse ônibus, 650. Quando chegou no Curvão do Meli, pastor Fábio, eu não sei o que aconteceu comigo, eu sei que o espírito maligno me possuiu de uma forma e eu me projetei para fora do ônibus, do 650. O motorista parou no Curvão do Meio ônibus e aí os passageiros ficaram atônitos, vieram me dar abrigo. E minha mãe perguntou, o que está acontecendo, Mike? O que está acontecendo? Eu falei, mãe, não sei, eu quero morrer. E eu era novo, com 9 anos para 10 anos de idade. Eu lembro que minha mãe pegou, me levou para casa, ligou para minha tia Alexandre e falou, ó, Alexandre, saímos daí agora. E eu não sei o que aconteceu com o Mike, porque o Mike, ele tentou se jogar para fora do ônibus, o motorista parou o ônibus, segurou ele pelo lado da janela, voltou com ele pro ônibus e ele disse que quer se matar, tá sentindo o corpo dele queimar, um negócio esquisito. E aí minha tia falou assim, ó, traz ele na próxima semana aqui, que eu vou levar ele no meu sogro, lá no Pai Tião de Oxóssi. Vamos levar ele lá, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Minha mãe pegou, me levou lá. E aí eu comecei a apresentar alguns picos. E eu sentia mal, não conseguia dormir, ficava apavorado. Minha mãe me levou no centro, chegou lá, Pai Tião disse assim, ó, Adriano, Mike precisa cumprir com as obrigações para o santo, porque o pai do Mike foi um traficante de peso no Comando Vermelho, e ele precisa dar continuidade àquilo que o pai dele fez, ele precisa prosseguir. E aí eu lembro que ele fez um trabalho de macumbaria, só para encurtar por causa do tempo para a gente, ele fez um trabalho de macumbaria comigo, fora do barracão, e aí ele disse assim, Adriano, eu estou fazendo esse trabalho aqui com o Mike, mas o Mike precisa deitar para o santo, ele precisa cumprir com as obrigações para o santo. E aí eu lembro que eles prepararam todo um aparato dentro de um barracão, abriram a porta de alguns gongás para mim, e aí eles me levaram para fora, colocaram uma vestimenta em mim, colocaram um turbante enorme na minha cabeça, estenderam uma esteira dentro do barracão e abriram aqueles compartimentos. E aí ele disse assim, ó, você vai ter que deitar para o santo, Mike, para você melhorar, para você ficar bom do que você está sentindo. E aí eu lembro que eles me introduziram dentro do barracão, fiquei uma madrugada inteira com aquele turbante enorme, estendido numa esteira, só chorando. E aí eu lembro que eu falava assim, mãe, eu vou morrer. Minha mãe ficou a madrugada inteira para fora do barracão, de joelho dobrado, olhando para mim, dizendo, Mike, você não vai morrer, mamãe está aqui. E aí eu lembro que eu olhava para ela e falava, mãe, eu estou morrendo, eu estou sentindo um negócio estranho no meu corpo, está acontecendo alguma coisa. Saí daquele trabalho de macumbaria, ele disse, olha, leva o Mike para os médicos também. Fui para Andaraí, Salgado Filho, Miguel Couto, comecei a ir para esses hospitais. Chegava na triagem, a enfermeira dizia, o que seu filho tem? Minha mãe dizia, ó, meu filho não sente o corpo dele. E a enfermeira pegava uma agulha e aí introduzia no meu pé e começava a furar. E eu dizia para ela, você pode enfiar a agulha toda porque eu não sinto o meu corpo. E aí eu comecei a fazer exames, ressonância, tomografia, exames que hoje é mais fácil, mas naquela época, exames de autodiagnóstico, caros, difíceis. E o resultado que saía dos médicos era, ó, mamãe, seu filho não tem nada. Os exames não mostraram nada, só que o seu filho está morrendo. E aí começou a ser uma coisa corriqueira, vai para um centro, vai para uma macumba, vai para outra macumba, e aí é para o buraco do padre, no centro da mãe bala, a rezar, e é para o centro de caboclo, e aí comecei a piorar, os médicos não descobriam, exames não davam nada, ao ponto de o pai de santo chamar minha mãe e falar assim, ó, Adriana, eu vou indicar o Mike para um lugar lá em Guadalupe, para Vó Bidu, porque o que a gente podia fazer aqui no centro a gente fez. E não tem como mais ajudar o Mike aqui, ele precisa de um trabalho um pouco mais forte. Vai lá para o centro em Guadalupe, as meninas vão levar ele, as filhas de santo, e ele vai melhorar, ela vai saber como tratar a situação. E eu estava fininho, gente, quase morrendo, mal.
E aí eu lembro que me levaram para esse centro. Eu estou encurtando só para a gente ganhar tempo. Isso durou um ano e pouco. E aí eu lembro que me levaram para esse centro de Guadalupe. Entrei num lugar como se fosse um labirinto. Cheguei lá, diante de uma mulher, uma senhora, muito educada por sinal, sentou e falou: meu filho, senta aí. A gente precisava jogar. Aí jogou búzios lá para mim. Falou: ó, a gente precisa fazer um trabalho para você, para que você melhore. E ali ela começou a dizer que eu tinha que levar. Começaram a anotar: tem que lhe matar boi, tem que pegar galinha, charuto, cachaça e não sei o que. Passou uma lista imensa. E aí eu lembro que alguns ogãs lá diziam assim: pode deixar que a galinha a gente dá para poder ajudar ele. E aí as filhas de santo falavam: não, tal coisa a gente dá para poder ajudar o Mike, tá? A gente vai ajudar. Eles se uniam de uma tal forma para poder me ajudar. E aí ela disse para mim assim: a gente precisa fazer isso aqui porque você é especial. Você precisa cumprir, porque o santo requer de você uma coisa especial. É alguma coisa que você tem, você vai desenvolver ao longo do tempo. E aí eu comecei a entrar naquele meio, e aí comecei a me aprofundar e a pegar gosto pela coisa, sabe? E aí eu lembro que quando eu saí desse centro, no caminho de volta para a casa da minha tia, me levaram dentro de uma casa chamada de Luciana, mulher. Levaram ali na casa, ela pegou um pote com uma água chamada água de Abô. Era uma água apodrecida com ervas, sabe? E uns bichinhos andando pela água, aquela água podre. E ela disse assim: Mike, você precisa beber isso para que você fique bem, para que você melhore. Você precisa tomar tudinho. Aí eu lembro que quando eu era pequeno, minha avó me dava jiló e quiabo, e eu não queria comer de jeito nenhum. O que eu fazia? Tampava a respiração. Quem nunca fez isso? Engolia. Pode ser de uma vez. Quando eu olhei para aquela água cheia de ervas apodrecidas, cheia de bicho, eu falei: está fedendo. Ela: Mike, você tem que beber tudo para você ficar melhor. Pegou lá no quartinho do Herê, pegou, deu para mim, eu tomei aquilo tudo. Gente, dali em diante a decadência foi pior. Eu comecei a piorar e apresentar pioras. Eu comecei a degradar muito mais. Comecei a ficar muito mal, ao ponto da minha tia um dia falar assim: Adriana, vou mandar o Mike para ir, porque eu só queria ficar próximo ao centro, por causa do medo de morrer. Não, vou mandar o Mike para ir, a gente precisa mandar o Mike para ir um pouco, porque a vida aqui está muito agitada, o Mike está passando mal toda madrugada, a gente não consegue dormir, e ele grita, e ele começa a manifestar, o santo pega ele, aquela coisa toda. Me levou embora para minha casa, estou encurtando para a gente. Voltei para casa por volta de 6 e pouca da tarde. Minha mãe vai e me leva começa a me sentir mal, minha mãe vai e me leva no buraco do padre, lá no Engenho Novo, próximo ao Céu Azul. Chegando no buraco do padre, me leva na Maria, mãe barra rezadeira. Ela começa a me rezar, e aí temporariamente eu melhoro. E ela dizia: vai para casa, Mike, vai para casa deitar. Mas senhora, já faleceu, vai para casa deitar que você vai melhorar. E ela começou a rezar em mim, e eu lembro que eu fui para casa. Voltei para casa. Quando chegou em casa, minha mãe foi para a cozinha, começou a fritar um filé de frango na frigideira. Eu morava numa casa que era um cubículo, um ovo. E ela fritando o filé de frango, dado momento, o espírito maligno se aposta de mim. E aí eu começo a quebrar tudo dentro de casa. Minha mãe me tranca dentro de casa, e aí sai correndo dentro da comunidade do Céu Azul gritando. E o que minha mãe grita é: gente, me ajuda, o Mike está morrendo. Me ajuda, o Mike está morrendo. Ao ponto de, pastor Fábio, uma vizinha de frente, chamada Isanete, minha tia está aqui que não me deixa mentir, Isanete, morava de frente. Pouco antes dela morrer, ela foi cometida com câncer. Pouco antes dela morrer, ela falou para minha mãe: Adriana, chama o Mike para orar aqui por mim, porque eu vi que Deus fez na vida do Mike. E aí eu lembro que quando eu fui lá com meu sogro dirigia uma congregação de Madureira, a gente foi lá, eu e meu sogro, para poder visitá-la. Ela disse: Mike, eu pedi para Adriana para chamar você para orar por mim, porque eu vi o que Deus fez na sua vida. Eu lembro que você ficava gritando em casa, e à medida que você gritava em casa, eu estava tomando a minha cerveja, eu deixava de beber, ia para o meu quarto, dobrava o meu joelho e falava: Deus, mostra para Adriana o Deus dos crentes, porque se ela conhecer o Deus dos crentes, o Mike vai melhorar. E aí ela me chama, ela pede para eu orar, eu oro, aí meu sogro ora, ela levanta a mão, volta para Jesus, pede perdão, uma pinca de gente na comunidade, depois ela morre. E aí eu lembro que as pessoas diziam: Mike está ficando maluco. Os meninos diziam: Mike, tu estava ficando doido, você estava gritando em casa, tu não estava bem não, cara. E aí agora hoje eles entendem a obra, sabe, maravilhosa que Jesus fez na minha vida. Minha mãe vai gritando. 4 mulheres vêm para poder me buscar. 4 mulheres, Jolinda, Cláudia e outras 2 mulheres vêm e me pegam, 2 pelos braços, 2 pelas pernas. E elas dizem: Adriana, não dá para levar lá em Auma, não dá para levar em Guadalupe, nem Engenho da Rainha. Vamos levar o Mike no beco do Passaão, lá na macumba da Leila, porque o Mike vai melhorar. Minha tia está aqui que não me deixa mentir, o Mike vai melhorar. Minha tia, desde criança, vivia na casa da tia Terezinha, porque eu conheci a tia Terezinha através dela. Vivia lá na casa da tia Terezinha. E aí eu lembro que as mulheres me pegam, e aí ela era criança, e aí diz: a tia Terezinha, ela pode orar, não sei o quê. Só que a tia Terezinha estava na porta de casa. As mulheres me pegaram e começaram a me conduzir para o beco do Passaão. Para chegar no beco do Passaão, tem que passar pela casa da missionária Terezinha. E aí elas estão me conduzindo, me levando. Missionária Terezinha na porta de casa e disse assim: Adriana,
que o Mike tem? Minha mãe, dona Terezinha, depois a gente conversa, o Mike está passando mal. Ela, Adriana, deixa eu fazer uma oração pelo Mike. Se eu orar e nada acontecer, aí você leva para o centro. Aí minha mãe, aí eu já entendo a ação do Espírito Santo. Aí minha mãe muda de ideia, muda de concepção. Dona Terezinha, ora, mas ora rápido, que eu tenho que levar ele lá na Leila, porque o Mike está passando mal e meu filho está morrendo. Ela diz, não, tudo bem. E aí ela morreu ano passado, sabe? Ela dormiu no Senhor ano passado. Missionária Terezinha, mulher de Deus de oração. Eu lembro que ela pega, diz, Adriana, entra. Mike, entra. Vamos para a cozinha. E aí ela diz para as mulheres, vocês querem entrar também, minhas filhas, para a gente orar? E aí as mulheres falam assim, não, aí a gente não entra não. Aí minha mãe vai na porta, e diz assim, ó, é rapidinho, ela vai orar aqui, e você espera aí que a gente vai levar o Mike. Eu lembro que na casa dela, na cozinha, tinha um turbante da missionária Terezinha, porque ela vendia salgadinho, e fazia salgadinho para a cantina, toda quarta-feira. Domingo era salgadinho para a cantina, bolinho de aipim, coxinha, para a cantina. Era aquele cheirinho de gordura, sabe, de óleo, aquele cheirinho bom, de gordura, de salgado, que eu adoro. Toda a igreja que eu vou e tem salgadinho, já me lembra da Terezinha, eu quero comer salgadinho. Então assim, foi isso, ela pegou, me introduziu para a cozinha, tirou o turbante, sabe, pastor Fábio, e ela falou, dobra o teu joelho aí, Adriana, do lado do Mike. E aí eu lembro, preguei aqui para vocês no sábado, do jovem lunático. E aí, gente, nitidamente, eu estava igual um menino, sabe? O texto diz que o Espírito pegava o menino, sacudia ele de um lado para o outro, fazia ele ranger pelos dentes, pôr pela boca e jogava no chão, ele era dado como morto, não era isso? E era literalmente esse cenário que eu estava. E aí a missionária Terezinha pega, e eu sentindo meu corpo aquecer, dobra o teu joelho, Mike, dobra o teu joelho, Adriana. E aí eu lembro, Rafa, que muito criança, dobrei meu joelho, e aí quando eu dobro meu joelho, ela diz, fecha os olhos, fechei os olhos, e ela estende a mão e diz, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, toma o Mike em tuas mãos. Eu era criança, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, o que essa mulher tem nas mãos? Que quando ela coloca a mão sobre a minha cabeça, o que eu sinto vai embora. Ela disse, isto é a oração, vamos orar. Aí tem um convite, que convite é esse, Mike? Quer dormir aqui em casa essa noite? Minha mãe, quero, dorme aqui em casa, porque nós iremos viver uma madrugada de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, liberta, transforma. Que daqui não sai mais, ele vai dormir aqui, eu também. Aí a tia Terezinha, nós iremos viver uma madrugada extraordinária, nós iremos imergir, mergulhar no poder da oração. Gente, pai, não estou na melhor fase da minha vida, e até ruim, né? O pregador está falando isso, porque às vezes o pregador vem aqui, a gente acha que o pregador é super-herói, né? Mas quando o pregador chega com aquela cara de... ele começa a pregar, e a gente fala, não, o cara, nossa, o cara é fera, o cara é o brabo. Não, o pregador é igual a você, igual a mim. Homens que cansam, que desanimam às vezes, se sentem sozinhos. Mas Jesus não prometeu vida boa para ninguém. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição. Mas está vendo esse pacote todo aí? Tem um pacote. Está vendo esse pacote de problema? Pega aí um Windows aí. Um pacote 95 aí, aqueles mais retrógrados. Pega aí. Pacote que não dá jeito. Hoje não serve mais para gente. Serve? Não serve. Está vendo esse pacote ruim aí? Isso. Pega esse pacote todo de ruindade, de coisas difíceis. Olhem para eles. Mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Ele não prometeu vida fácil para ninguém, não. E às vezes eu me sinto assim, sabe? Triste, cansado. Às vezes eu estou no trabalho e eu estou lembrando, eu falo, Senhor, eu só queria esse colo de novo, Jesus. Eu só queria ter para quem ligar e falar, me ajuda, me socorre. Ora comigo, tia Terezinha, pelo amor de Deus. Tá difícil. Eu acho que vou parar. E aí, eu não tenho mais ela, mas os ensinamentos dela se perpetuaram para mim. E aí é quando eu lembro que o meu joelho sobre o chão e a minha boca no pó ainda tem poder de renovar a minha esperança. E aí eu subo para o quarto lá no trabalho, e aí eu começo a orar, começo a chorar copiosamente. O Espírito Santo me visita e diz, você não vai parar, porque a oração tem poder de te dar força para caminhar, para avançar, para prosseguir, e você não vai desistir. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Meu tempo acabou, gente.
Pastor, posso com a sua permissão? Obrigado. De tudo que esse menino elétrico e agitado disse hoje, mais uma vez para vocês, tudo isso que eu disse, pode não gravar tanta coisa, mas isso aqui eu quero que você grave. A tua oração tem poder de alcançar lugares que você não alcança. A tua oração tem poder de pegar quem está longe e trazer para perto. A tua oração tem poder de salvar. Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu me converti, eu orava incessantemente pela vida da minha tia, macumbeira. Ficava caçoando de mim da minha mãe. Eu dizia: Senhor, um dia eu vou ver ela salva, um dia eu vou ver ela liberta. Jesus, salva a minha parentela. Jesus salvou ela. E aí eu não sei qual é a problemática que está instalada para você, não sei mesmo. E nem me pergunte, que eu não quero saber. Mas uma coisa é certa: existe um Deus que ainda acolhe as tuas orações e que tem poder de visitar as áreas que você sozinho não consegue. Eu não sei se é teu filho, se é a tua filha, se é o teu marido, tua esposa, mas uma coisa é certa: o Deus que te visita no secreto, Ele tem poder de te recompensar, e as tuas orações em tudo são ouvidas pelo Senhor. Feche teus olhos nessa noite, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus usou uma mulher, sabe, de quase 90 anos. Foi embora no passado cansada, sabe? Mas todas as vezes que eu ia visitá-la, ela dizia: Mike, eu estou alegre porque o Espírito Santo me visitou. E a minha oração tem sido essa: Senhor, eu não quero ser conhecido, eu não quero ser um pregador famoso, eu não quero ser um pregador, Senhor, que todo mundo veja, mas eu quero, Senhor, ser conhecido por Ti. Eu quero, Senhor, chegar no secreto e ter a certeza que o Senhor está me ouvindo e que o Senhor consegue olhar para si e me enxergar em Ti, Senhor. Essa tem sido a minha oração. Espírito Santo, que o Senhor nos encontre no lugar secreto, no lugar que ninguém vê, no lugar que a gente às vezes não faz mais questão de estar, mas é o lugar que o Senhor nos encontra, é o lugar que o Senhor nos visita, é o lugar que o Senhor nos renova, é o lugar que o Senhor nos enche. Espírito Santo, nos sustenta na sua presença. Deus, em nome de Jesus, somos a tua igreja, Senhor, somos o teu povo. Tem coisas que fogem, Senhor, do nosso controle. Tem coisas que a gente erra, Senhor. A gente vacila. A gente segue numa direção que o Senhor não disse para a gente seguir. A gente segue, a gente insiste, e no final a gente se arrebenta. Mas nós temos, Senhor, o teu Espírito Santo para nos envolver, o seu Espírito Santo para nos, Senhor, acudir, para nos socorrer, para nos orientar, para nos direcionar. Nós temos o Espírito Santo, que é uma pessoa bendita que habita em nós e que sente a nossa falta, que conhece a gente por dentro, sabe quanta gente entrou quebrada, triste, querendo uma resposta, mas a resposta é que no caminho da oração o Senhor ainda se revela a corações. Deus, em nome de Jesus, nos leva para o caminho da oração, Senhor. Nos leva para o caminho da intimidade, Senhor. Nos leva para o caminho, Senhor, que nós nunca deveríamos ter saído. Mas que a tua presença nos envolva, que a tua graça nos renove, que o seu poder se aperfeiçoe, Senhor, na nossa fraqueza. Deus, nos traia a força da nossa fraqueza, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, mas não nos perca de vista, porque, Senhor, nós somos do Senhor. A nossa vida é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor. A nossa família não vai tombar, não vai cair, porque é uma promessa viva, poderosa, abrangente, extensiva a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim.
Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas.